tarde, galera. Aqui é o professor Vanderbeck da Escola do Vereador Walter. Neste mês nós estamos fazendo um projeto, do podcast do itinerário de física, a cultura do solo, do campo, transformações da matéria em energia. O objetivo desse trabalho foi investigar as possibilidades de uso de geotérmicas no Brasil. Experimentar a tecnologia para facilitar o ensino da aprendizagem. Transformar as aulas de física em um espaço de interação com ludicidade. O desenvolvimento foi montar um podcast de energia geotérmica, e nós podemos usar os seguintes repertórios. Podemos usar um documentário, podemos utilizar, por exemplo, uma mesa redonda, podemos utilizar uma entrevista e assim por diante. E o que seria discutido? Seria discutido sobre as geotermias aqui no Brasil. Será que o Brasil ele tem alguns projetos que envolvem usinas geotérmicas? Será que tem geotermias no mundo? A humanidade ela tem buscado novas fontes de energia. Com qual objetivo? As tecnologias do mundo globalizado, elas necessitam de energia. Por exemplo, o equipamento eletrônico, um eletrodoméstico, ele necessita, para o seu funcionamento, ele necessita, por exemplo, de energia. Após o apagão em 2001, o que nos ensinou? Que nós devemos não ficar ali dependendo de uma única matriz energética, por exemplo, a hidrelétrica. As hidrelétricas aqui no Brasil correspondem a cerca de 60% da matriz energética de todo o país. Então, esse trabalho ele vai ajudar os alunos a investigar se o Brasil ele tem potencialidades de energias geotérmicas. Esses assuntos eles serão discutidos no nosso podcast. Será realizado a criação do podcast, o repertório, a animação e a criatividade e a investigação. Confira os trabalhos dos nossos alunos. O que é energia geotérmica? A energia geotérmica é obtida por meio do calor do interior da Terra, portanto, é renovável e é uma alternativa aos combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Sua geração se dá por meio do magma, uma formação rochosa que pode alcançar 6.000 graus Celsius e que esquenta a água, a qual é utilizada para gerar energia geotérmica. Assim, a fonte de energia geotérmica é apenas o calor, um recurso infinito e que não é prejudicial ao meio ambiente, pois está abaixo da superfície terrestre. Como a energia geotérmica é gerada? Para entender como é produzida a energia geotérmica, é preciso saber que esse processo é feito por meio das usinas geotérmicas, as quais transformam o calor interno da Terra em energia elétrica. Essas usinas são instaladas em locais em que há um grande volume de vapor e água quente, os quais são captados, vão para os reservatórios geotérmicos e destes para as turbinas, que por sua vez ativam um gerador que produz a eletricidade. Há também um outro processo que injeta a água no subsolo terrestre, para que ela esquente e se transforme em vapor. Tal vapor é captado para gerar a energia elétrica no processo mostrado acima. Quais as vantagens da energia geotérmica? Primeiro tópico, fonte renovável de energia. Segundo tópico, baixo impacto ambiental. Terceiro tópico, não sofre com as oscilações climáticas. Fonte renovável de energia. O calor do centro da Terra é uma fonte inesgotável de energia, diferentemente dos outros combustíveis fósseis. Por exemplo, inclusive, há uma necessidade global urgente em reduzir a dependência ao petróleo, carvão mineral, gás natural, e o caminho para isso é justamente recorrer a fontes alternativas de energia, como energia geotérmica. Baixo impacto ambiental. A energia geotérmica não queima combustíveis fósseis,
então gera menor impacto ambiental, por emitir menos gases poluentes, responsáveis pelo efeito estufa e, por consequência, do aquecimento global, como o dióxido de carbono. Nesse sentido, pode ser considerada uma fonte alternativa de energia para substituir as usinas termoelétricas, por exemplo. Além disso, a geração desse tipo de energia não prejudica a natureza, embora haja perfuração do solo. Não sofre com as oscilações climáticas. As variações climáticas não sofrem na geração de energia geotérmica, como ocorre com outras fontes de energia, como hidrelétrica, solar e eólica. Inclusive, no caso das hidrelétricas, a falta de chuva pode impactar até mesmo no preço da energia. Quais as desvantagens da energia geotérmica? Especificidade dos locais nos quais as usinas geotérmicas podem operar, emissão de gás sulfídrico e possibilidade de contaminação de lagos e rios. Apesar das vantagens da energia geotérmica, ela também tem desvantagens significativas. Especificidade dos locais nos quais as usinas geotérmicas podem operar. A energia geotérmica apenas pode ser gerada em locais muito específicos, com condições ideais de temperatura. Além disso, é inviável que as usinas geotérmicas sejam instaladas próximas às áreas residenciais por conta da poluição sonora e do aquecimento na região, o que geraria também um impacto social. Possibilidades de contaminação de lagos e rios. Durante o processo de geração de energia geotérmica, alguns fluidos podem liberar minerais com potencial de prejudicar lagos e rios na região da usina, caso não sejam devidamente tratados. Onde é utilizado a energia geotérmica? A energia geotérmica pode ser usada para o aquecimento da água em áreas residenciais ou até em cidades inteiras durante o inverno. Ela também pode ser usada para a produção de calor e para a utilização em aquecedores ou aparelhos térmicos de estufas, campos de pesca ou áreas de lazer. Que região no Brasil possui energia geotérmica ou potência de alta temperatura só do solo? Estudos apontam que há potencial de alta temperatura geotérmica, principalmente nas ilhas de Fernando de Noronha e Trindade, e baixa temperatura abaixo de 90 graus, na região dos estados de Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina, regiões centro-oeste e sul do país. Olá, bom dia a todos. Hoje eu vim falar sobre energia geotérmica. Giovana Soares, o que é energia geotérmica? A energia geotérmica é obtida por meio do calor do interior da Terra, portanto é renovável e é uma alternativa aos combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Giovana Alves, quais são os 3 países com maior produção de energia geotérmica? Os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Amanda Kemmery, quais são as vantagens da energia geotérmica? A energia geotérmica não queima combustíveis fósseis, então gera menor impacto ambientais por emitir menor gases poluentes responsáveis pelo efeito estufa. Alana, quais são as desvantagens da energia geotérmica? As desvantagens são o alto custo econômico inicial, usina geotérmica aumenta o risco de um terremoto, o desempenho do local depende da instalação. Foi isso, gente, o podcast de hoje. Obrigado a todos. Tchau, obrigado, meus amores. Olá, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Nesse trabalho iremos abordar sobre como funciona a energia geotérmica do planeta e com isso poderemos aprender todos juntos. Para responder nossas dúvidas, temos um convidado que responderá algumas perguntas para a gente. Vou começar aqui com a primeira pergunta.
A energia geotérmica ajuda a controlar a mudança climática? Bom dia, aqui é o Fabrício do segundo A. Respondendo a sua pergunta, sim. Assim como outras fontes de energia verde, as centrais geotérmicas não produzem gás de efeito estufa que causam alterações climáticas, ao contrário daquelas que usam combustíveis fósseis, como carvão, petróleo ou gás. Para quem tinha dúvida, a pergunta foi respondida aqui. Os investimentos tecnológicos geotérmicos estão aumentando? Sim, os investimentos em geotérmica crescem 23% se comparando ao ano anterior, o que corresponde a um aumento de 2,7 bilhões de dólares. Bom, a segunda pergunta já foi, para quem tinha dúvida, está respondida. Que benefício traz uma central geotérmica para o território? A presença de uma central geotérmica traz vantagens para o território e para a economia, tanto em termos de empregos ao longo de toda a cadeia de produção, como nas atividades associadas que são geradas nas várias fases do projeto, do desenvolvimento inicial à operação e à manutenção das centrais, passando pela fase. Bom, a pergunta foi respondida, então vamos para a próxima. A energia geotérmica ajuda as economias rurais? Sim, como também confirmam muitas pesquisas científicas, seja quando é utilizada para produzir eletricidade, seja quando é aproveitada para calefação, a energia geotérmica contribui para o desenvolvimento das economias rurais e traz benefícios locais na área das centrais. Para você ver que, sim, a gente tem benefícios rurais com isso. Então, acho que a gente vai começar a finalizar por aqui. Muito obrigado por você que ouviu. Oi gente, meu nome é Samuel do segundo A. Hoje iremos realizar um podcast com Alessandro, Jéssica e Jaqueline com o tema Energia Geotérmica. Jéssica, o que é energia geotérmica? Então, a energia geotérmica é a energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O calor da Terra existe numa parte por baixo da superfície do planeta, mas em algumas partes está mais perto da superfície do que as outras, o que torna mais fácil a sua utilização. Sim, no Brasil tem capacidade de se obter energia geotérmica para a produção de energia. O que os estudos nos revelam? O Brasil tem a capacidade, mas ainda não tem o projeto para isso. Sim, obrigada, Jéssica. Eu sou o Alessandro do segundo A e tenho uma pergunta para fazer para a Jaqueline. Como é gerada a energia geotérmica? Oi, pessoal, eu sou a Jaqueline do segundo A. A energia geotérmica é obtida por meio do calor do interior da Terra, portanto é renovável e é uma alternativa aos combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Sim, e quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens é que pode atender as comunidades afastadas e não precisa de área grande para instalação. As desvantagens é aumento da temperatura do ambiente em razão do calor perdido e pode causar afundamento do terreno. Esse foi nosso podcast do segundo ano. Obrigado pela atenção. Valeu, galera, pelo trabalho que vocês realizaram. Observei que vocês tiveram uma criatividade, né, que sempre surpreende a gente. A investigação, se preocuparam também com os prazos da entrega desses trabalhos no dia certo. E também o capricho ali, né, das imagens, das vinhetas, dos fundos musicais, né? E a gente só se divertiu. Ficou muito bom o trabalho de toda a sala do segundo A. Este trabalho, né, é praticamente uma novidade para mim, né? E também foi novidade para vocês, né? Espero que nos próximos trabalhos nós tenhamos mais habilidade em atender a temática, né, que foi o podcast, né? Ou seja, o uso dessas tecnologias para a aprendizagem. Eu quero deixar também aqui um agradecimento a todos os professores que foram empenhados nesse projeto, o professor editor, né, o Anderson, o espaço que o vereador Walter cedeu para a gente aqui estar apresentando esse trabalho, e agradecer também o itinerário, né, a cultura do solo, do campo à cidade, né, e no itinerário de física, né. Esse itinerário foi muito importante, que ele abrange ali os 4 eixos importantes, que é a investigação científica, a criatividade,
a socialização, né? E até mesmo, né, o empreendedorismo, né? E agradeço sim a todos que se empenharam. Então até o próximo podcast.